TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, 1h09. E você vai ver a reunião da Comissão Permanente de Defesa e Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. Acompanhe na presidência da vereadora Paola Miguel. Bom dia a todos, todas e todes. A gente está iniciando mais essa reunião da Comissão de Direitos Humanos, hoje com a temática os impactos das desigualdades nos desempregos da juventude trabalhadora, né? Para isso, a gente tem aqui a Helena Abramo, que é uma das maiores especialistas em políticas públicas para a juventude no país, né? Ela é socióloga do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Juventude, Fundação Perseu Abramo. E a gente também tem a Lucimara, que é diretora do Sindicato dos Bancários, para comentar um pouquinho como que está, qual que é o impacto dos empregos na juventude. E para iniciar o nosso debate aqui, né, tem um estudo global chamado Millennials, Geração Z, da Deloitte, que revela que aquilo que chamamos de mal do século, a ansiedade, depressão, o medo de ficar desempregado é um dos fatores principais e mundiais que tem acometido a juventude. A piora desses fatores está diretamente ligada às desregulamentações do trabalho, instabilidade, insalubridade, que são hoje as principais características dos ambientes de trabalho. E os jovens são os principais atingidos nesse processo. Vivemos num tempo de forte retirada de direitos sociais. A reforma trabalhista e da Previdência, ao invés de aumentar a quantidade de empregos, ele está só acentuando as desigualdades e as dificuldades que os jovens têm para acessar o mercado de trabalho. Com uma concepção bastante distorcida do empreendedorismo, né, que nós somos os patrões de nós mesmos, o mundo tem levado a juventude a padrões do século XIX, trabalhar mais de 12 horas por dia, com insalubridade, perca de vínculo empregatício e acentuando os maus dos séculos que já colocamos aqui. A juventude, né, na pandemia, ela está com muita dificuldade de ter acesso ao primeiro emprego. E muitos daqueles que estavam nos empregos foram os primeiros a serem demitidos junto com as mulheres negras, justamente por não terem uma experiência no mercado de trabalho. Então, pensando sobre tudo isso, né, a gente está aqui hoje para discutir, conversar um pouco melhor de como que a reforma trabalhista, a pandemia, como que isso tem acentuado os medos da juventude de ficar desempregada e cada vez mais tarde conseguir ter acesso ao mercado de trabalho. Para isso, eu quero chamar aqui a Helena Abramo para a gente começar essa discussão, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Helena, primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui hoje, muitíssimo obrigada. É muito importante a gente conversar sobre isso no mês, né, que a gente trata, que a gente tem a Semana da Juventude. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, até pensar como que a gente pode tentar suprir essas necessidades. Helena, obrigada, é com você. Muito obrigada, vereadora Paula. Eu agradeço muito a chance da gente poder conversar sobre esse tema tão importante, a companheira Lucimara também, e os demais vereadores que fazem parte dessa comissão, dessa casa, porque, de fato, é um tema central, e é um tema central relacionado aos direitos humanos, né? Achei muito interessante que tenha sido convocada por essa comissão esse debate, né? A gente nem sempre lembra que o direito ao trabalho é um dos direitos humanos fundamentais e é um direito da juventude também, né? É um direito assegurado na nossa Constituição, está na Declaração dos Direitos Humanos, está na nossa Constituição e está no Estatuto da Juventude, que foi sancionado em 2013, né? E é o direito ao trabalho, não apenas o direito ao trabalho, mas o direito a um trabalho decente, como a gente define, né, a ideia de um direito, de um trabalho
que tem de ser exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social, né? E claro, quando a gente está falando de jovens, está falando de jovens aqui nesse arco que o Estatuto define, né, que vai até os 29 anos, né? Não estamos falando das crianças e adolescentes a quem o direito fundamental a ser garantido é de não trabalho infantil, né? Não trabalho. Mas quando a gente fala dos jovens, a gente tem que pensar como esse direito está sendo exercido, de que maneira, se está sendo dado este direito, se estamos conseguindo garantir aos jovens esse direito. E como a nossa vereadora Paula já falou, na verdade, nós temos uma situação bastante dramática quando a gente olha para o quadro da juventude latino-americana, mas da juventude brasileira em especial, né? Aqui é muito interessante o tema dessa mesa, né, que você chama atenção para o problema do desemprego, mas também para a questão da precariedade, né, do trabalho dos jovens, porque o tema do desemprego é evidentemente central, né? Os jovens sofrem mais, né, como tem taxas mais altas de desemprego do que a média da população, e isso né, tem sido colocado há muitos anos, né? A taxa de desemprego do jovem é sempre 2 ou 3 vezes maior, e ela sobe mais rapidamente nas situações de crise do que outras faixas etárias, né? Então, os jovens têm muito menos condições de entrada e permanência no mercado de trabalho, né? Então, o tema do desemprego é sempre um tema muito em evidência. E essa é uma preocupação global, né, mundial, como você citou esse estudo, que é um estudo internacional, né? Na Agenda 2030 também está colocado, né, a necessidade de superar o que se chama dos jovens que estão excluídos tanto da escola como do trabalho, né? E esse é um tema de constante preocupação. Mas acho que é importante a gente lembrar aqui também que as condições de trabalho que o jovem encontra também são a outra dimensão do problema, da gravidade do problema, né? Os jovens não só têm mais dificuldade de encontrar emprego, mas de encontrar emprego em condições mínimas, né? Então, normalmente os jovens estão nos empregos mais desqualificados, né? Nos empregos mais precarizados, e a gente pode ver que, como a vereadora disse, esse processo de aceleração da desregulamentação do mundo do trabalho tem afetado profundamente os jovens. Os jovens já tinham essa situação de maior precariedade, as taxas de informalidade são maiores entre os jovens também do que de outras faixas etárias, e esses processos de desregulamentação normalmente atingem, em primeiro lugar, os setores que são aqueles setores que normalmente empregam jovens, né? Então, isso todas esses processos de desregulamentação têm aprofundado o problema dos jovens no mundo do trabalho aqui no Brasil, né? Inclusive esses novos setores, né? Essas novas tipos de vínculo, né? Esses tipos de trabalho, como por exemplo os trabalhos de plataforma, né? Que não reconhecem o vínculo de trabalho, não, né? Eles são em certas situações principalmente exercido por jovens, né? Então, no caso, não os motoristas de Uber, por exemplo, mas os entregadores de aplicativos, principalmente os de bicicleta. Quanto mais precária a situação, mais jovem são os seus trabalhadores, né? Então, eu acho que é muito importante a gente poder entender o que está acontecendo no nosso país sobre esse processo. Nós não estamos conseguindo aumentar a proteção e a possibilidade de uma inserção protegida, qualificada,
né, que garanta, de fato, uma inclusão do ponto de vista do mundo produtivo dos jovens, mas, pelo contrário, nós estamos aprofundando a precariedade da situação dos jovens no trabalho. E uma coisa muito importante da gente ter em mente, vereador, é que muitos estudos também apontam que uma entrada, um início da trajetória profissional, né, na trajetória laboral muito precarizada, normalmente leva a uma continuidade na senda da precarização, né? Você pode tá construindo trajetórias de uma cristalização, digamos assim, da precariedade. E essa um pouco a situação dos jovens brasileiros, né, no mundo do trabalho. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que quando a gente fala da situação dos jovens no trabalho, a gente não está falando só de primeiro emprego, não está falando daquele momento, daquela dificuldade de entrada, né? A juventude brasileira, na sua grande maioria, está no mundo do trabalho e tem trajetórias, percursos relativamente longos, né? Se a gente pega nessa faixa de 18 a 29 anos, a 24 anos, vamos pegar, né, deixando um pouco de lado a situação dos adolescentes de 15 a 17, se a gente foca, examina a situação dos jovens de 18 a 24 anos, a gente vai ver que a grande maioria está no mundo do trabalho. Como diz o IBGE, a taxa de participação dos jovens em torno de 70%. Nos últimos anos, até o início da pandemia, girou ali em torno de 69%. Ou seja, 7 entre 10 jovens com mais de 18 anos já está ou trabalhando ou procurando emprego, né? Então, nós estamos falando disso, né? Uma juventude... os jovens desse país, né? Claro que tem diferenças e desigualdades profundas entre os jovens, né? De situação socioeconômica, de classe social, de renda da família e outras mais, que é importante a gente falar, mas, se for falar, a grande maioria da juventude brasileira já está no mundo do trabalho. Então, a maneira como estão procurando emprego, então, a taxa de desemprego é muito alta, mas você tem, a maior parte dos jovens já teve experiências de trabalho e desemprego, né, ao longo da sua vida, e a gente tem que, então, pôr um foco muito forte, né, além de soluções para resolver o problema do desemprego, também no exame, na garantia de como esse trabalho está sendo exercido. Ou seja, a luta contra o desemprego dos jovens é uma parte do problema, e a luta pelas condições, né, pela garantia de condições decentes, nos termos da OIT, ou dignas de trabalho, ou seja, um trabalho com direitos, um trabalho protegido, tem que ser a outra parte da nossa atenção, da nossa luta, para que a gente possa, de fato, promover uma garantia ao trabalho decente para os jovens desse país, né? E a outra coisa que eu acho que é muito importante da gente pensar é que soluções, né, têm que ser pensadas também levando em consideração a imensa diversidade que tem nesse conjunto muito grande, né, de jovens do Brasil, nessa faixa grande, porque as desigualdades vividas pelos jovens no mundo do trabalho também são muito fortes. Então, as desigualdades de gênero, em primeiro lugar, né? As jovens mulheres têm muito mais dificuldade do que os homens de entrar e permanecer no mundo do trabalho, né? Inclusive porque ainda pesa sobre as mulheres a maior parte da carga das responsabilidades na esfera da reprodução, como diz, os trabalhos domésticos, do cuidado com outras pessoas da família, e isso também se torna um fator de discriminação das jovens no mundo do trabalho. Os empregadores não querem contratar mulheres jovens com filhos pequenos, porque imaginam que elas faltarão, serão menos produtivas pela sua função de cuidado, né? E são as mulheres jovens que têm, na maior parte dos filhos pequenos, né? Está concentrada, né? As mulheres começam a ter filhos nessa faixa de idade, então esse é um fator a mais, né? De problemas para a situação da juventude brasileira.
e as desigualdades raciais que ainda são profundas no mundo do trabalho, né? Se nós conseguimos avançar nos últimos anos, né, na diminuição, mesmo que ainda por muito a fazer, né, na diminuição da desigualdade do acesso à educação, né, inclusive no ensino superior, entre brancos e negros no Brasil, graças às políticas afirmativas, isso não se traduziu para o mundo do trabalho, né? Os jovens negros têm hoje uma média de escolaridade, né, muito maior, né, muito menos defasada em relação aos jovens brancos, mas a sua situação no mundo do trabalho ainda é bastante defasada. Então, olha, e isso significa, isso, né, fazendo essa comparação com a situação da educação, inclusive mostra que se você não tem medidas, políticas, regulamentações que visem a superação das desigualdades, né, que tenham um sentido de uma política afirmativa, você não tem esses resultados de superação da desigualdade. Então, eu acho que é um tema bastante complexo, a gente teria que ter muitas entradas, muita análise, muitas ações para conseguir enfrentar esses problemas que são bastante graves e bastante diversificados da situação dos jovens no trabalho para caminhar no sentido da garantia dos seus direitos. E só para fazer uma última questão, chamar que é o debate, é com muita tristeza que a gente vê nesse momento, no Parlamento, no Congresso Nacional, a possibilidade da aprovação de uma MP que traz, inclusive, medidas dirigidas aos jovens que vão no sentido contrário a essa garantia desse direito, né? Tem a MP 1045, o PLV dela, né, que o relator apresentou no último dia antes do início do recesso e entrou na pauta já nessa semana. Ele traz embutido, né, como matéria estranha, 2 programas dirigidos aos jovens entre 18 e 29 anos que afetam profundamente esse direito, do direito a um trabalho decente, que aprofundam, aprofunda a precarização, né? Porque aprofundam a desregulamentação do trabalho, não só dos jovens, mas esses 2 programas estão focados nos jovens, né? Então, a gente precisa ter muita atenção, acompanhar esse debate também, porque parecendo que tem um programa que beneficia os jovens, na verdade está prejudicando profundamente os jovens nessa dimensão que nós estamos conversando aqui. Por enquanto eu fico por aqui, então, se vocês precisarem de mais alguma, quiserem fazer uma pergunta, estou totalmente disponível para responder. Muitíssimo obrigada, Helena. Você me lembrou, né, de que nessa pandemia a gente observou que os dados da evasão escolar aumentaram muito. E quem está abandonando as escolas, né, são em especial as meninas por conta do cuidado, né, então elas estão voltando para casa para cuidar dos irmãos, para que as mães, os pais, os responsáveis consigam trabalhar e prover, né. Muitos estão abandonando justamente porque não tem renda, então foram fazer outros trabalhos na questão de serviços, como cabeleireiro, que é uma coisa que a gente não via há muito tempo. E quando a gente fala da universidade, também tem um abandono da universidade justamente por conta da falta de renda para permanência. Então, a partir do momento que os postos de trabalho como estágios, outras fontes de rendas foram fechadas, a gente observou que teve uma maior evasão escolar, em especial da população preta e periférica, que é justamente o que você disse, né? Hoje existe uma defasagem que é menor do que antigamente, mas ela ainda é muito grande, né? Quando a gente fala de ensino. Acho que uma outra coisa que é importante a gente frisar é justamente sobre a qualidade do emprego, né? Quando a gente fala desses processos, né? Que motoristas de aplicativos e tudo mais, a gente não tem a garantia, por exemplo, de quando as pessoas ficam doentes, né? Que é justamente as garantias que a gente tinha antes. Então, o que a carteira assinada trazia, né?
no momento de adoecer, férias. Quanto mais você trabalha, mais você ganha, e isso pode virar um ciclo vicioso, né? Então, as pessoas não conseguem mais ter o seu momento de lazer, e com isso a gente volta para as questões iniciais, que é justamente o estresse, a ansiedade, o medo, que acaba adoecendo muito mais. Muitas vezes, né, essa saúde mental fica muito mais comprometida do que a saúde física. E agora, queria passar para a Lucimara, que é do Sindicato dos Bancários, e também ela é presidenta da Juventude da Uni Américas. Quero agradecer aqui a sua participação, estou muito feliz a gente estar podendo discutir essa temática justamente com um dos maiores sindicatos que a gente tem hoje, e também dizer como que a juventude, né, está sendo afetada dentro de alguém que é presidente da comissão, presidenta da juventude da Uni, né? Então, acho que é importantíssimo para a gente poder também saber como que estão esses estudantes universitários, que, como a Helena trouxe aqui também, não é só a questão do primeiro emprego, mas da permanência e de toda a cadeia que vem sendo construída depois do primeiro emprego. Então, estou muito feliz, muitíssimo obrigada por você estar aqui hoje conosco, com você. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora. Cumprimento a Helena, cumprimento todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui e fico muito feliz de ver uma jovem mulher sentada nessa cadeira e tocando esse debate. Representatividade importa e muito, e faz toda a diferença na construção da política pública. Então, eu fiquei absolutamente feliz ao abrir a câmera e te ver aí desse lado, nessa cadeira. Te desejo muita força, muito sucesso na tua jornada. Você representa todos nós. E segundo, parabenizar por esse debate que está colocado. É a primeira vez que sou convidada para vir em uma Câmara Municipal discutir esse assunto, que é tão importante e tão necessário nesse momento histórico que nós estamos vivendo. E a terceira coisa que eu preciso esclarecer é que a UNE, a qual estou na presidência, faz parte da Uni Global Union, que é um sindicato global com atuação em mais de 120 países e que hoje representa ao menos 40 milhões de trabalhadores em todo o mundo. Então, não tem associação com a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes aqui no Brasil, é uma outra instituição. E eu acho bacana de ser anunciada como dirigente sindical, porque isso já esclarece qual é o meu ponto de partida, qual é a minha ótica sobre esse debate. Então, como a Helena já me antecipou, a juventude é um segmento extremamente atingido com a questão do desemprego e do desmonte trabalhista, e isso não é algo específico ou exclusivo do Brasil, mas é uma realidade em todo o mundo, mesmo em países onde os índices de desemprego são menores, na faixa etária dos mais jovens, o desemprego é sempre maior. E quando a gente vem para a América Latina, esses números são ainda mais assustadores, né? Para falar um pouco de dado, o desemprego da juventude alcançou 29,8% em março de 2021, isso segundo os dados do IBGE, então nós estamos falando aí de 30% dessa juventude que está fora do mercado de trabalho. E é importante salientar os projetos que já foram aprovados e se tornaram lei, e os projetos que estão em andamento, que tende a piorar ainda mais esse cenário. Então, a coisa já não está boa e a tendência é que piore, se deteriore ainda mais. Então, nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, que foi aprovada vendendo uma falácia para a sociedade que criaria milhares de empregos, e não foi isso o que aconteceu, né? O que criou foi empregos informais, em condições precárias, com pouco ou nenhum direito trabalhista. Foi isso o que a reforma trabalhista causou na sociedade. Nós tivemos o projeto de terceirização, que também foi aprovado logo após a reforma trabalhista. E nós tivemos a reforma da Previdência, que foi discutida também à luz de dizer que havia falta de recurso para aposentar as pessoas. Então, quando a gente implementa
projetos de desmonte do mercado de trabalho e que cria trabalhos precários que, na maioria das vezes, não contribuem com o FGTS, com o INSS, ou seja, com a Previdência, com a seguridade do trabalhador, nós estamos diretamente atingindo a Previdência. E quando a gente fala de Previdência, embora o jovem não se atente muito para isso, a Previdência não é só para a aposentadoria. A Previdência é uma questão de seguridade. Então, quando a gente se acidenta, licenças maternidade, né, vários tipos de benefício dentro da Previdência Pública. Então, a juventude precisa se apropriar e entender o debate da Previdência, que não é assunto de velho, é assunto de todos nós, e nós, jovens, somos extremamente atingidos com o desmonte da Previdência. Hoje, muita gente já se fala que a juventude não vai aposentar. Essa é uma expectativa que nós não temos mais. E isso é de uma violência com a sociedade. Porque o que nós vamos fazer com os nossos idosos e o que nós vamos fazer com toda essa multidão de gente que está trabalhando sem nenhuma seguridade. O caso do entregador lá de aplicativo, o motorista do Uber, se eles sofrerem um acidente, eles não têm nenhum direito garantido. E o que essas pessoas vão fazer? O que esses milhares de jovens vão fazer? E mais ainda, para piorar todo esse cenário de desmonte trabalhista, nós temos no Brasil baixíssimo ou nenhum investimento em educação. E nós temos, paralelo a isso, a automação, a indústria 4.0, a inteligência artificial, que tende a tirar ainda mais empregos. E as pessoas dizem que a tecnologia vai gerar novos postos de trabalho, mas é preciso destacar que ela não cria na mesma velocidade e na mesma quantidade com que ela tira empregos. Então, nós temos um déficit de vagas de trabalho. E tudo isso vai dificultando a realidade desse jovem trabalhador, vai aprofundando a desigualdade social, porque quem mais paga essa conta é sempre o jovem negro, o jovem periférico, as jovens mulheres, que, como a Helena falou, também tem a carga com o cuidado, com a reprodução, com os cuidados da casa, né? Ou seja, que cenário é esse? Quais são as expectativas que nós vamos dar para os nossos jovens? E quando nós aprofundamos a desigualdade social, nós aprofundamos a violência, nós aprofundamos uma porção de coisas que atinge para além da juventude, atinge a sociedade como um todo. E a MP 1045, que está agora em trâmite no Congresso, eu chamaria ela de uma nova reforma trabalhista, porque ela é extremamente complexa e ela atinge de maneira intensa e geral muitas das leis, muitos dos direitos que nós temos hoje. Como o debate aqui é específico de juventude, eu vou me centrar nisso, mas a 1045 ela é extremamente ampla e ela atinge todos os trabalhadores, inclusive jornada de trabalho. Mas no tocante à juventude, ela desmonta a lei do estágio, a lei do menor aprendiz. Então, tudo que nós lutamos por anos para colocar no Estatuto Nacional de Juventude, para criar vagas de trabalho que fosse relacionado à área de estudo, que criasse todo um programa de formação desse jovem, de preparo para o mercado de trabalho, a 1045 ela tende a desmontar tudo isso. E o que chama atenção é que um dos seus pontos, ela permite o pagamento de uma bolsa auxílio, que é menos de um salário mínimo. Parte desse valor será pago pela empresa, acho que é R$ 275, e os outros R$ 275 é pago pelo governo. E não tem vale transporte, não tem férias remunerada. Então, assim, toda vez que a gente fala que o governo vai pagar, é a sociedade que vai pagar. A sociedade vai pagar um jovem para trabalhar para uma empresa privada. E mais, ela permite que até 5% do quadro da empresa seja contratado por esta modalidade. E o risco é que a empresa demita hoje os jovens que ele tem por CLT e contrate nesta modalidade, precarizando ainda mais essa relação de trabalho. Então, esse é um debate que, infelizmente, acaba ficando muito centrado nos sindicatos, nas entidades
que fazem a defesa do trabalhador ou que têm alguma relação com a juventude, mas como nós estamos aqui num debate público, num debate aberto, o que as centrais vêm fazendo, né? Nós temos nos mobilizado tanto para atuar no aspecto da regulamentação, então nós temos feito grandes debates nos congressos, mantido contato e diálogo com os deputados e senadores que estão mais próximos da classe trabalhadora, para tentar impedir a aprovação desses projetos, e também temos atuado na outra mão, no sentido de negociar acordos coletivos e marcos regulatórios globais, que é uma atuação mais da Global Union, que é esse sindicato internacional que eu falei no início da minha fala, no sentido de criar acordos e negociações coletivas nas categorias que têm esse histórico de negociação, direitos específicos e que dialogue melhor com a necessidade da juventude. É um trabalho árduo, contínuo, de longo prazo, e que muitas das vezes a gente não consegue ver o resultado na velocidade com que a gente precisava. Então, é fundamental que a sociedade participe dessa discussão, né? Dialogue com aquele seu representante, o deputado que você elegeu, o senador que você elegeu, para que ele vote contrário a esses projetos e para que ele apresente projetos na defesa desse trabalhador jovem. E aí, não sei como está o meu tempo aqui, mas eu quero destacar muito assim o quanto é fundamental a participação de todos e todas, né? Às vezes a gente acaba ficando muito focado, deixa a responsabilidade para o movimento sindical ou para as entidades específicas, né? Ministério do Trabalho, enfim, outras entidades, mas é fundamental que a gente priorize esse debate em outras escalas, né? Porque a gente precisa de um alcance muito maior disso. 2022 volta de novo a discussão eleitoral, volta de novo a campanha, né? Para presidência, para governador, deputado, senador, e são essas pessoas que fazem a regulamentação, né, no caso do Congresso. E no caso do Executivo, são essas pessoas que executam e que implementam a política pública, são essas pessoas que direcionam para onde vai os recursos da sociedade. Então, é urgente que a gente se aproprie desse debate. Nesse sentido, mais uma vez, eu parabenizo essa Câmara, parabenizo a vereadora Paola por ter colocado esse debate em pauta, que é fundamental para o nosso processo de organização e de resistência, porque certamente nós seremos novamente os mais atingidos. Então, fico por aqui, estou à disposição para perguntas e muito obrigada. Eu agradeço, Lucimara. Eu acho que você trouxe elementos muito importantes para o nosso debate, que é justamente sobre como que o governo, né, como que essas políticas públicas que estão sendo construídas hoje, elas estão precarizando, em especial, o trabalho do jovem. Esse dado que você traz, que a empresa ela pode demitir os contratados com CLT, que a gente tem que lembrar que tem a garantia de férias, afastamento por doença, atestado, que eles têm, inclusive, garantias como 13º, né, que a gente sabe que muitas vezes ele está ali para pagar as contas que chegam ali na virada do ano. Como que você pode demitir, né, 5% da sua empresa e contratar um funcionário que não tem nada, não tem vale transporte, não tem vale alimentação e tem um salário, né, que a gente não pode chamar de salário nesse caso, garantido, que é menor que o salário mínimo. Então, a gente volta naquela discussão que você basicamente está pagando para trabalhar. Então, esse tipo de coisa, né, de como que está sendo... E quando as pessoas trazem esse tipo de políticas públicas, eles acabam pregando como se fosse uma ampliação de vagas, né? Mas a gente não fala quais são a qualidade de vagas que a gente está oferecendo, que eu acho que esse é o maior problema. E tem uma outra coisa que eu quero trazer aqui como elemento. A gente fala muito da uberização, né? Da uberização do trabalho, que agora nós somos escravos dos aplicativos, né? E não de pessoas reais, mas a gente tem que lembrar que no passado a gente já tinha isso, de uma outra forma sendo feito com as mulheres, que justamente são as revendedoras de cosméticos, né, através das revistinhas. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso para o debate também, porque nesse mundo de aplicativo isso se massificou. A gente já tinha isso no passado também e atingia em especial
as mulheres. Agora a gente tem uma classe trabalhadora que é, em sua grande maioria, jovens, homens e periféricos, que tem que dar conta dos aplicativos, tem que dar conta de trabalhar. E chegou uma pergunta aqui para a gente, né? Para você que está acompanhando a gente, deixa eu passar o telefone aqui para vocês também participarem. A gente tem telefone para participação pelo WhatsApp, que é o 19 97 829 3776. Vou repetir aqui para quem quiser participar. É o 19 97 829 3776. Tá passando agora na tela aqui para vocês, se vocês quiserem mandar o WhatsApp para a gente. Ou então, pelo nosso e-mail, que é o comunicacão@campinas.sp.leg.br. Repetindo, comunicacão@campinas.sp.leg.br. E aqui chegou uma pergunta para a gente, duas perguntas, uma para a Helena e uma para a Lucimara. Helena, no âmbito municipal, qual ou quais as ações que a Prefeitura e a Câmara podem adotar para reduzir os impactos das desregulamentações? Lucimara, como os mandatos progressistas podem ajudar na luta sindical e no enfrentamento a esses ataques aos direitos dos trabalhadores? Então, eu vou inverter a ordem aqui, pedir para a Lucimara responder primeiro, depois a Helena. Bom, achei ótima a pergunta, muito bacana. Primeiro que alguns mandatos progressistas nós já atuamos muito próximo, né? Então, seja no sentido de, na construção de projetos de lei que visem a melhoria, a garantia de direitos para os trabalhadores, e isso é fundamental, seja no sentido de vetar, de fazer frente a esses projetos nefastos que são colocados todos os dias no parlamento. Então, o lamentável é que hoje nós temos um número muito pequeno de candidaturas progressistas, mas eles são fundamentais porque são eles que fazem toda a regulamentação. Então, toda legislação, quem faz é justamente os vereadores no âmbito municipal e no âmbito estadual, os deputados, e no âmbito nacional, os deputados federais e os senadores. Então, é fundamental as candidaturas que dialoguem com as pautas e com a necessidade dos trabalhadores. Eles podem, por exemplo, implementar comissões específicas de estudo, de pesquisa, que vai orientar o trabalho da Câmara ou o trabalho da Assembleia Legislativa. Eles podem construir pontes de diálogo com a sociedade civil e com entidades representativas. Um exemplo é o sindicato, mas tem várias outras entidades que atuam nesse sentido. Enfim, é todo um trabalho de legislar e depois de fiscalizar que os representantes progressistas podem muito nos auxiliar. Então, foi uma excelente pergunta. O movimento sindical luta muito no âmbito da negociação coletiva e no âmbito da fiscalização do ambiente de trabalho. E os nossos representantes podem e devem, é extremamente necessário que nos ajude aí nesse âmbito da legislação, da regulamentação desse mercado de trabalho. Espero ter respondido. Helena? Obrigada, vereadora. Obrigada, Lucimara, também, por já também, não só com a sua brilhante apresentação anterior, mas nessa resposta também, né, que é mais ou menos parecida com a pergunta que foi colocada aqui, que o que é possível fazer no âmbito municipal, né? Já que boa parte das leis que organizam, né, o tema do trabalho são também definidas no plano federal, né? Mas, como a Lucimara já adiantou, já falou, explicou, há muita coisa que pode ser feita no âmbito municipal, inclusive no âmbito do parlamento, dos parlamentos municipais, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que, principalmente, no sentido disso, de ter como diretriz, né,
a ideia dos direitos do mundo do trabalho para avaliar os projetos de lei propostos e também para, como disse a Lucimara, ao produzir as regulamentações municipais, né, ser guiado pelos princípios do direito ao trabalho decente, né, e pela garantia da necessidade de garantir a situação de proteção e de direitos no mundo do trabalho como uma maneira de você evitar e fazer frente às desigualdades e aos problemas que os trabalhadores vivem, né, na relação de trabalho. Então, nesse sentido, por exemplo, eu acho que é muito interessante ficar, porque há sempre muito, no que toca principalmente a questão da juventude, há sempre muitas propostas, né, programas dirigidos aos jovens no sentido de tentar dirimir algumas das dificuldades, né? A atenção e o cuidado que se tem ao examinar esses projetos para apoiá-los ou vetá-los, né? Ou induzir a modificações é muito importante, porque tem muitas vezes os programas tem uma declaração de uma boa intenção, né, de uma intenção correta de dar apoio aos jovens, mas podem estar, na verdade, trazendo o seu oposto, né? Como muitas vezes a vereadora Paula já citou aqui, muitas vezes programas por exemplo, de apoio ao empreendedorismo são citados como formas de apoiar, né, a geração de emprego e renda para os jovens, mas muitas vezes eles são, na verdade, uma promoção da desregulamentação, né? Ou a indução ao jovem resolver por ele mesmo o problema de emprego, jogando esse jovem numa situação de absoluta desproteção e sem nenhum reconhecimento do vínculo trabalhista, portanto, nenhuma possibilidade de reivindicação do cumprimento dos seus direitos. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa se dar conta, só aproveitando aqui, né, a vereadora Paula tinha pedido para a gente falar um pouco da situação da pandemia. Eu acho que a pandemia não foi ela que trouxe, a situação já existia, né, mas ela agravou muito, e, por outro lado, ela demonstrou, né, ela permitiu que a gente visualizasse essa situação de como os jovens, submetidos a esse tipo de relações de trabalho que eles estão se virando para ter, como é um mundo da absoluta desproteção, né? Não, como a Lucimara falou, né? Quer dizer, os jovens que estão nesse tipo de relação, como, por exemplo, o trabalho de aplicativos, que nem vínculo de trabalho tem, eles não têm absolutamente nenhuma proteção, né? Se eles ficam doentes, e com a pandemia isso ficou muito visível. E, ao mesmo tempo, ela revela que o trabalho do jovem, porque muitas vezes o raciocínio é o seguinte, o trabalho do jovem é secundário, né? Então, ele não precisa das mesmas regulamentações que o trabalho do adulto, do chefe de família. O jovem, na verdade, o trabalho do jovem é uma coisa, né, complementar, secundária. E a pandemia mostrou o quão essencial é o trabalho dos jovens, não só para a sua sobrevivência da sua família, mas para a sociedade. É o caso, por exemplo, dos entregadores de aplicativos, que eram invisíveis, que ninguém dava a menor pelota, que as pessoas achavam, é legal, porque eles ficam circulando no ritmo deles, dá tempo. E quando chegou a pandemia, a gente viu o quão essencial esse tipo de trabalho era e o quão pesado, na verdade, é o trabalho. Quer dizer, ao invés da autonomia, liberdade que parecia prometer, era um trabalho de profunda exploração, né? E total desproteção, o que deixou, acho que absolutamente evidente a necessidade de que este mundo do trabalho dos jovens seja também regulamentado, né? Lucimara, esteja submetido às normativas de garantia dos direitos todos que os jovens têm. Então, eu acho que
do plano municipal, acho que tem muita coisa a fazer, principalmente examinando e entendendo e propondo soluções na linha da garantia do direito, além desse papel de fiscalização que as câmaras municipais têm e que é tão importante. Vou falar só mais uma coisa, eu sei que estou falando muito, mas nesse sentido, por exemplo, a questão da aprendizagem é muito importante, porque, né, a aprendizagem talvez o único dos recursos garantidos em lei de uma entrada protegida no mundo do trabalho, com uma qualificação profissional mais significativa. Mas a maior parte das empresas não cumpre a sua cota, né? Então, é preciso também que a sociedade e todos os organismos de fiscalização façam um trabalho conjunto para que seja garantido essa possibilidade de entrada protegida no mundo do trabalho, que significa aprendizagem, né? Acho que a Câmara Municipal tem um papel também nessa dimensão, né? De criar as condições para que as alternativas de trabalho regulamentado e com condições sejam garantidas aos jovens. Muitíssimo obrigada, Helena. Chegou mais uma pergunta aqui para a gente, né? Para mim, na verdade, que é o seguinte, é do Kainan. Tem uma pergunta para os vereadores da reunião agora. Qual a posição que o município pode adotar para remediar a precarização do trabalho, em especial para os trabalhos informais? Bom, eu acredito que a Helena tenha respondido isso muito bem, né? Mas a gente precisa atuar com leis para a gente conseguir regulamentar para um trabalho formal, né? Já que o trabalho formal ele dá a garantia dos direitos, como vale alimentação, transporte, 13º, férias remuneradas, afastamento em caso de doença, que são coisas importantíssimas de quando a gente fala do mercado de trabalho, em especial quando a gente olha para a pandemia, né? Muitas pessoas adoeceram na pandemia por conta da Covid, e nesse afastamento, que é no mínimo de 14 dias, muitas dessas pessoas perderam seus empregos, justamente por estarem na informalidade. Ou então, quando não perdem os seus postos de trabalho por trabalharem por aplicativos e serem dito, né, que são patrões de si mesmo, eles perdem a renda no período que eles estão afastados. Então, esse tipo de trabalho, que ele vem cada vez mais ganhando espaço nos dias de hoje, novamente, reforçando aquilo que a Lucimara colocou, com a ideia de que a gente está ampliando o número de emprego, né, que a gente está ampliando o número de postos de trabalho, isso a gente não está falando da qualidade. Então, a informalidade, hoje, ela está sujeita a esse tipo de coisa. Quando chegar uma pandemia, né, uma próxima pandemia ou doença, ou então quando você tem algum acidente com o seu veículo de trabalho, você para de trabalhar e aí você deixa de lucrar. Por isso que a gente precisa trabalhar na regulamentação de leis no âmbito municipal para assegurar que as pessoas vão ter os seus direitos garantidos, mesmo em eventualidades, né? Então, Kainan, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que lutar pela garantia do mercado de trabalho, da carteira assinada em especial, para que a gente consiga ter todas as garantias trabalhistas sendo garantidas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu queria, mais uma vez, agradecer aqui a participação de todo mundo que está aqui conosco, o cerimonial da Câmara que está ajudando a gente aqui também, passando as perguntas, que fez essa reunião acontecer. Quero agradecer mais uma vez a Helena, a Lucimara, dizer que essa questão do mercado de trabalho, quando a gente discute, né, não está afetando somente a juventude, mas ela é um problema histórico que a gente tem. Se a gente fizer um recorte dos quase 15 milhões de brasileiros que estão desempregados, a gente consegue observar que, basicamente, a metade é a juventude, em especial a juventude negra e periférica. Então, a gente vê que as opressões que aquela pessoa já sofre, né, as desigualdades que as pessoas já sofrem, elas são acentuadas no mercado de trabalho. E aí fica muito difícil você conseguir mudar a sua realidade a partir do momento que você não tem oportunidade. Então,
essa conversa é fundamental porque o acesso ao mercado de trabalho também é um direito, né? A gente acha que não, mas ele é, sim, um direito de todas, todos e todes para conseguir ter mínimas condições de vida, né? De sobrevivência. No Brasil, que a gente viu que a fome voltou, que o poder econômico diminuiu, onde a gente viu que a evasão escolar aumentou justamente porque as pessoas não têm renda, discutir a falta de emprego é fundamental para a gente conseguir pensar em medidas que a gente consiga suprir essa necessidade da população e sair da informalidade e ir para a formalidade para a gente ter as garantias asseguradas por lei, né? Então, quero pedir aqui para a Helena e para a Lucimara fazerem as suas considerações finais aqui para a gente hoje, dizer que é uma temática que a gente tem estudado bastante e esse projeto que a Lucimara trouxe, acho que uma das medidas possíveis para a gente é já fazer uma moção, né, de apelo para que ele não seja aprovado, justamente porque isso precariza ainda mais os postos de trabalho. Então, se a gente está lutando contra isso, eu acho que é uma das medidas que a gente pode tirar como encaminhamento hoje aqui. Então, Helena, muitíssimo obrigada, quero agradecer, vou consultá-la mais vezes para a gente conseguir pensar juntas em como que a gente pode fazer proposta aqui para o nosso município. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Muito obrigada, vereadora Paula. Eu queria, de novo, reiterar o meu agradecimento por ter podido partilhar aqui com vocês desse momento que eu considero muito importante, assim, né? Vocês terem chamado esse debate, terem proposto esse debate nesse momento, nesta comissão, eu acho de uma importância incrível. Desejo que vocês continuem nesse trabalho, nessa linha, me coloco totalmente à disposição para ajudar no que for possível. Espero que outras vereadores, outras comissões, outras câmaras municipais sigam esse exemplo. E queria também agradecer muito a Lucimara por estar levando essa luta, inclusive no âmbito internacional. É fundamental que tenhamos atores do movimento sindical com essa perspectiva, né? E queria, vereadora, dizer, se você me permite, dizer que acho ótima a ideia de vocês fazerem uma nota, e queria também aqui dizer que fizemos uma nota, né? Uma manifestação pública, algumas entidades e pesquisadores que têm trabalhado com o tema da juventude, eu assinei, acho que a Lucimara também assinou, se não me engano, chamando atenção para esses problemas, e se você permitir, eu posso encaminhar essa nota. Nós vamos mandar essa nota para o presidente da Câmara Federal, né, chamando atenção para os problemas que esse projeto de reconversão da lei da medida provisória traz para a questão da juventude. Eu não sei se eu mando pelo chat aqui, se eu mando depois pelo e-mail, mas eu acho que é importante, sim, que a maior parte de pessoas e movimentos se manifestem sobre esse assunto nesse momento. Como disse a Lucimara, todos nós temos que pressionar para que não se aprofundem os problemas, né? Essa desregulamentação do trabalho não se aprofunde no nosso país. E muito obrigada, mais uma vez. Bom, eu que agradeço, vou pedir para você mandar por e-mail para a gente, que aí facilita aqui. Quero agradecer muito a sua participação, é um debate que a gente tem pensado muito, discutido de forma coletiva, de como que a gente pode tentar resolver esse problema aqui no nosso município. Lucimara, quero agradecer também você, a sua participação, todos esses dados que você trouxe do que está acontecendo agora no âmbito federal é importantíssimo para a gente conseguir também pensar em propostas, né? Contactar alguém, conversar, fazer moção, esse tipo de coisa é fundamental para que a gente consiga também fazer o nosso trabalho aqui no município. E nas suas considerações finais, eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre a questão da juventude e os sindicatos, que é uma coisa que eu tenho observado bastante, que é um distanciamento, né? A forma que a gente tinha de antes discutir sobre as questões trabalhistas, né? De como que a gente
como que a gente lutava, né, pelos direitos trabalhistas, hoje ele está sendo abandonado, né, que são os sindicatos que foram formados ali na década de 80, que ainda são muito grandes, eles continuam, são os que dão a sustentação para que a gente consiga ter os nossos direitos assegurados, que a gente não tenha uma maior retirada de direitos, mas eu também observo um afastamento da juventude, e Campinas, que é uma cidade que tem muito shopping, né, a gente sempre fala, né, dos shoppings e telemarkets, que eles estão completamente afastados, não se entendem como uma classe trabalhadora por entender que aquilo é um trabalho de transição. Então, quero agradecer mais uma vez você por estar aqui conosco, dizer que eu vou entrar em contato com você também para acompanhar um pouco mais o que está acontecendo no âmbito federal e de como que a gente pode fazer essas propostas aqui para o município de Campinas. Muitíssimo obrigada por ter topado essa conversa conosco. Bom, primeiro assim, né, de fato, há um afastamento dos trabalhadores de modo geral, e não só da juventude, do movimento sindical, mas eu diria que esse é reflexo de uma crise de representação que a gente passa, talvez nem só no Brasil, mas no mundo, e é com toda a classe política e, inclusive, os sindicatos, né? Então, não é algo específico do movimento sindical, é resultado de uma porção de coisas, de uma campanha de criminalização da política, de uma campanha de criminalização das entidades representativas, enfim, isso vai se somando, né, a muitas notícias de corrupção, enfim, isso vai frustrando o público que soma-se a uma formação muitas vezes precária, baixo nível de consciência política, então tudo isso vai causando esse afastamento. Os sindicatos têm atuado tanto internacionalmente quanto nacionalmente para trazer esse jovem trabalhador para as direções dos sindicatos, porque a gente entende que se houver uma maior participação dos jovens na direção, isso, além de trazer a representatividade, tem a questão da identidade com o trabalhador que está na base. Então, isso tende a construir acordos, negociações que melhor atenda às demandas desse público. E já tem diversas categorias que têm cláusulas nos acordos coletivos específicas para o público jovem. Então, quanto mais forte, quanto mais organizado é o sindicato, melhor ele vai atender às necessidades da categoria e dos trabalhadores de modo geral. Então, o meu recado aqui é: se associe, participe do movimento sindical, participe do seu sindicato. Você pode achar que ele é de velho, você pode achar que ele está ultrapassado, você pode achar que ele é ruim, mas na pandemia, em especial, ficou evidente que as categorias mais organizadas, com sindicatos mais fortes, tiveram melhores condições de negociar acordos coletivos que fizessem frente à pandemia, aos retrocessos e que garantisse melhores condições de trabalho para os seus funcionários. Então, o sindicato, em que pese a inovação, a tecnologia, a automação, é o sindicato que no momento de crise, que no momento de desespero, garante os seus direitos. Portanto, é óbvio que os empregadores, que a elite vai fazer tudo o que for possível para desmontar os sindicatos. Esse foi o objetivo da reforma trabalhista, retirar toda a fonte de financiamento dos sindicatos para desmobilizar, para desorganizar mesmo os trabalhadores. Quanto mais segregado, quanto mais dividido nós estivermos, melhor mais fácil é o processo de dominação. Então, certamente há críticas ao movimento sindical, eu sou parte do movimento sindical e faço as críticas quando acho necessário, mas estando aqui dentro é que a gente vai conseguir transformar, somar forças e fazer a diferença. Então, sindicato não é coisa de velho, sindicato é coisa de trabalhador, independente da idade, independente do gênero, é necessário e nós precisamos fortalecer essa luta. E no demais, eu quero mais uma vez parabenizar muitíssimo esse debate, acho que é uma pauta urgente, extremamente necessária. Parabenizar a vereadora Paola por sua atuação, por tocar esse debate aí, e já deixo uma sugestão, que é a gente fazer um debate sobre os impactos da automação tecnológica, né? Porque a gente também fala muito sobre isso está colocado, isso vem acontecendo numa velocidade absurda, numa intensidade enorme, e nós não estamos acompanhando isso de perto, né? Nós,
que eu digo sociedade como um todo. E a gente precisa entender melhor os impactos disso para que a gente possa construir maneiras de minimizar esses impactos na classe trabalhadora. Então, é isso. Muito obrigada e fico à disposição para outras conversas, outros debates. E parabenizar a Helena também pela atuação, pelo debate aqui, por ter compartilhado conosco o seu conhecimento. Enfim, um abraço em todos e todas e a gente se encontra por aí nos debates e na luta coletiva. Muitíssimo obrigada, Lucimara. Não, super top. Vamos fazer um debate sobre como a automatização está influenciando no mercado de trabalho. Eu sou engenheira de computação, então eu fico ali no meio termo entre duas coisas, né? Sobre automatizar, né? Sobre a garantia dos postos de trabalho na classe trabalhadora. Acho que a tecnologia é ótima, mas a gente precisa estudar com muito cuidado aquilo que está sendo feito, a maneira que está sendo feito, porque isso, além de precarizar os postos de trabalho, ela está fechando. E como a Helena trouxe, o Lucimar, agora eu não me recordo, a automatização ele não gera postos de trabalho suficiente com o que ela está fechando, né? Esse processo é muito mais rápido. Então, a gente está quase se deparando com um tempo onde os postos de trabalho não vão mais existir, a gente vai estar ali cada vez mais precarizando, e a desigualdade vai continuar acontecendo da maneira que ela está hoje, né? Crescendo em caos. Os mais ricos ficam mais ricos e os mais pobres ficam mais pobres. Então, vamos fazer esse debate, vamos conversar sobre isso. O mercado de trabalho hoje, ele está... a gente viu, né, que toda a questão de serviços, comércios, reduziu muito e agora ele tende a ter um crescimento, mas esse crescimento tem que ser com qualidade também. Então, quero agradecer vocês mais uma vez, Helena, Lucimara. É importantíssimo a gente fazer esse debate com quem está estudando ele sempre, né? É importante fazer esse debate também com aqueles que representam os sindicatos, que entendem muito bem como que a precarização vem afetando, né? Desde quando a gente conseguiu ter a garantia da nossa carteira assinada, até agora que a gente está indo para contratos intermitentes. Então, todo esse histórico e como que tudo isso está afetando a população no modo geral. Quero agradecer vocês mais uma vez, me colocar à disposição, qualquer temática, propostas, projetos, e todo mundo que está acompanhando a gente também, se tiver sugestões de tema, se tiver sugestões de como que a gente pode caminhar, para onde a gente pode ir, também estou aqui à disposição. Vereadora Paula, eu posso pedir licença para fazer uma última questão que eu ouvindo agora a Lucimara e você. Bom, primeiro, né, dizer que também fazer um convite ao contrário, pedir que a vereadora participe dos debates nacionais, porque você tem muito conhecimento, sua entrada, né, sua perspectiva sobre o tema é muito importante. Eu acho que é muito importante que mais gente possa ouvir a sua voz e as suas questões sobre o tema, porque estamos precisando de muito reforço nessa área. E a segunda coisa, ouvindo a Lucimara falar sobre a importância da organização e participação dos jovens nos sindicatos e nas lutas, né, pelos direitos do trabalho e na resistência a esses desmontes, eu não queria deixar de fazer uma referência aqui a importância que todos nós também nos manifestemos contra a prisão do Galo, do Paulo, o líder dos entregadores de aplicativos, que tem uma prisão totalmente arbitrária e injusta, exatamente porque ele desponta como uma liderança jovem, né, dessa luta contra a desregulamentação de uma maneira forte. Eu acho que a prisão dele não tem outro motivo que não esse, né, porque o direito ao trabalho decente para os jovens também significa o direito a se organizar, se manifestar e lutar por seus direitos, né, Lucimara? Então, eu só queria deixar essa referência aqui, que eu acho que nós não podemos nos calar frente a essa arbitrariedade, porque é mais uma maneira de desmontar a possibilidade de garantia do direito
dos jovens a um trabalho decente e a luta da resistência com a desregulamentação do trabalho. Desculpa ter feito essa última intervenção aqui. Imagina, é importantíssimo lembrar disso, né? A gente tem que... o Galo é uma liderança dentro dos motoristas de aplicativos, né? Ele dá voz ali para todo o movimento que até antes da pandemia, como já foi dito aqui, era esquecido, né? A gente achava que não tinha muito, era um complemento de renda, né? E não como parte fundamental da garantia da manutenção da casa. Então, quando a gente tem isso, né, a gente vê isso, a gente entendendo, né, como que funciona de fato a categoria dos motoristas de aplicativos, isso só aconteceu porque o Galo deu voz a esse movimento e que ele também enfrentou tudo aquilo que precisava ser enfrentado e agora está sofrendo uma prisão arbitrária por justamente manifestar tudo aquilo que a gente já diz, né, há muito tempo, que não tem que homenagear aqueles que reprimiram no passado um povo. A gente não precisa ter esses supostos, não vou chamar de heróis, mas essas estátuas de pessoas que no passado fizeram aquilo que hoje a gente considera um desrespeito aos direitos humanos, né? Então, por conta disso, né, liberdade para o Galo é fundamental a gente dizer isso aqui, sem problema, pode, se precisar interromper, intervir, é fundamental para a gente conseguir também, às vezes, acabar passando alguns detalhes. Então, liberdade para o Galo, que é alguém que representa os motoristas de aplicativos e que está tendo uma prisão arbitrária justamente por dizer aquilo que a gente vem dizendo sempre, né? Lucimara, você quer falar mais alguma coisa? Então, eu quero agradecer mais uma vez Helena, Lucimara, pessoal da Câmara aqui que me ajudou, todo mundo que acompanhou a gente até agora, dizer que a gente está aqui para justamente conversar um pouco melhor e aprofundar nas questões que estão mais em alta, né, com relação ao Brasil e diretamente ligados aos direitos humanos. Então, sugestões que você que estiver assistindo a gente tiver, para a gente tratar aqui na comissão, temáticas, denúncias, entre em contato conosco para a gente conseguir dar voz para isso. E hoje, com vários encaminhamentos sobre essa questão, vamos estudar um pouco melhor como que a gente pode propor isso aqui no nosso município, com moções, requerimentos, projetos, e eu conto com Helena e Lucimara para me ajudarem nessa caminhada também. Muitíssimo obrigada, gente. Encerrada a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, logo mais, às 16h, retornaremos ao vivo com a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.